Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Tá, vamos continuar então mais uma aula do nosso curso. A gente está indo no módulo 6, né? A aula 3. A gente fez a aula 3, agora a gente vai mais uma aula ainda que a gente vai fazer. Eu acredito que vai dar para terminar esse módulo. Hoje a gente está falando de algo muito sério, muito importante, né? Que, vou ser bem sincera para vocês, eu não estava nos meus planos falar sobre isso agora, porque eu achei muito complicado, assim, para passar para vocês tão rápido, né? Um videozinho, assim, curto, 2, 3 videozinhos, mas é importante porque são coisas que já estão acontecendo, né? E Deus me levou a falar, né? É isso que está acontecendo, mas vocês podem ir acompanhando, é o mover do Espírito Santo na vida da gente. A obra é do Senhor, a palavra é do Senhor, e nós somos vasos na mão dele. Então, nós não podemos falar, não vou fazer isso, assim, sem a direção do Espírito Santo. Deus nos orienta para elaborar, a gente elaborou o curso todo, né? A gente tem todo ele, mas Deus está acrescentando coisas que eu não tinha planejado, que Deus já me orientou para organizar esse curso, mas Deus sempre, eu já estou acostumada com isso, eu sei que Deus sempre acrescenta, tem coisas que a gente pensou em falar e nem vai falar, né? Porque Deus, de repente, uma outra oportunidade, é bastante coisa, mas a gente deixa o Espírito Santo dirigir. Então eu creio que Deus tem os seus propósitos, né? A gente vai fazer uma oração ainda. Pai, em nome de Jesus, eu coloco mais uma vez diante de Ti, Senhor, os Teus filhos. Senhor, nós estamos aqui numa missão, nós somos apenas um vaso, Senhor, que nos colocamos diante de Ti, que Tu nos chamou para esse trabalho, e Tu nos ensinou, Tu nos treinou, e Tu, Senhor, trabalhou na nossa vida, e agora a gente está passando para os Teus filhos. Mas eu Te peço, abençoe cada um deles, Pai, que todas as barreiras, tudo aquilo que possa tentar impedir, Senhor, eles de ouvir, de compreender, Senhor, essas verdades, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos todo o mal, todo intento, todo cansaço, todo desânimo, toda dor no corpo, tudo que possa impedir eles de se concentrar. Senhor, eu Te peço que Tu venha organizar suas vidas, o seu tempo, para que eles possam assistir, Senhor, com calma, porque isso tudo que está sendo passado aqui, Senhor, diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa vida eterna, Senhor, que pode levar anos para acontecer, mas pode ser amanhã, pode ser hoje, nós não sabemos, que nós podemos estar prevenidos, ó Pai. Eu Te peço, Senhor, abençoe cada um deles. Senhor, abençoa, campa os Teus anjos ao redor das suas casas, seus lares, guardando, protegendo, abençoando, Senhor, não somente eles, mas as suas famílias, Pai, todos os seus familiares, para a glória do Teu nome. Eu Te peço, eu Te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa esses equipamentos, Pai, que nós estamos usando, que tudo transcorra na mais perfeita paz, Pai, que seja o melhor que nós temos para dar para Ti, para Te oferecer nesse trabalho que nós temos agora, e que Tu venha nos abençoar e receber para a glória do Teu nome. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar então com essa aula falando sobre os sinais então que Jesus deixou sobre quando aconteceria o arrebatamento e os fins dos tempos. Então a gente já falou sobre o arrebatamento, a gente falou que depois do arrebatamento vai ter mais 7 anos aqui na Terra ainda, que o mundo vai continuar, as pessoas vão continuar vivendo, mas vai ser tudo diferente, vai acontecer muitas coisas aqui, né? Já está difícil agora, então nós não vamos entrar nesse detalhe. Alguma coisinha a gente até falou, mas não é o nosso alvo assim de detalhar por que eu estou falando isso, mas porque nós temos urgência, nós temos uma urgência, nós sentimos do Espírito de Deus de nós terminar as partes especiais, onde nós precisamos estar sabendo o que está acontecendo, conhecer essa palavra, para nós entrar na intercessão, porque nós queremos, Pai, Deus colocou no nosso coração de nós formar um grupo de intercessores, de todos esses que estão ouvindo, não importa a tua denominação, não importa a tua igreja, o corpo de Cristo é um só, Cristo é o cabeça, Ele não tem uma cabeça para cada denominação, Ele não tem uma cabeça para cada igreja, cada 4 paredes, não, Ele é o cabeça da igreja na terra, em todas as nações, em todos os lugares, tem cristão como nós, então Jesus é o cabeça e todo aquele que crê nele, que eu já falei, é o corpo de Cristo, então todos que quiserem
né, participar desse grupo, vai ser pelo WhatsApp, a gente vai explicar ainda, mas tem novidade que eu vou falar depois também, né, eu já vou, que vocês vão saber. Então, a gente está continuando, a gente está com um pouco de pressa para vocês saberem o básico que precisa para nós entrar na intercessão. Você vai ver como é bom, né? Quanta vitória nós vamos ter. Então a gente parou ali, onde fala sobre os dias de Noé, sobre o que aconteceu, a advertência de Jesus, né? Que depois disso, então, vai ter a segunda vinda dele na Terra, né? A gente comentou alguma coisa. Então agora nós vamos entrar naquela parte onde Jesus fala sobre os sinais do arrebatamento mesmo, né? Também. Aqui diz assim, você pode cuidar algo na palavra de Deus, mas tem gente que diz, mas como que aquilo lá está escrito lá primeiro, daí depois está escrito aquilo. A palavra de Deus não é que nem nós pensamos, não é uma coisa assim. Deus tem o plano certo, o propósito certo para cada acontecimento. Então ali os discípulos perguntavam para Jesus e Jesus respondia para eles, né? Só que dentro daquela resposta, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, que eu sempre falo, dentro daquela resposta que Jesus deu para eles, na verdade tem duas. Tem a resposta que vai vir quando ele vir aquilo que os anjos falaram que eles iam ver, todas as pessoas iam ver visivelmente, mas também tem a parte do arrebatamento. Então nós temos que discernir, o Espírito de Deus nos ensina e nos dá discernimento. Está aqui, está tudo escrito, mas ele nos dá a sabedoria, o discernimento de nós discernir os tempos e ver os sinais. De acordo com os sinais nós vamos entendendo o que está acontecendo e o porquê, né? Então a gente vai ver agora no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 32 ao 44. Eu vou só ler, já vai dar para entender muita coisa. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim, também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Essa palavra aqui, não perceber, mas diz respeito então ao arrebatamento, porque lá naquela parte que nós vemos na outra aula, ali ele vai vir, todo olho verá. Isso vai ser depois do arrebatamento, depois da tribulação. Então, se ninguém vai perceber, é o arrebatamento, porque só vai perceber quem vai ser arrebatado, aqueles que estão prontos esperando. Então, não perceberam. Então, a entrada de Noé na arca com a sua família, que foram os únicos que creram, que foi salvo ali, vai ser também a igreja de Cristo, que é separada e que crê nele de todo o coração. Esses também vão ser tirados antes da ira de Deus, porque ali no dilúvio, Deus permitiu o dilúvio, porque a corrupção era grande, Deus quis destruir a terra, tá? Mas o que Deus fez? Deus tirou Noé e a sua família, que eram tementes a Deus. E hoje, agora, quando Deus não vai mais destruir a terra por água, né? Esse arco-íris que aparece, que todo mundo dá um monte de coisa de significado, é um arco-íris, foi uma aliança que Deus fez com Noé, assim que a chuva parou e que a terra apareceu de novo, que Deus não destruiria mais a terra por água, mas não quer dizer que ele não vai destruir, mas ele por água não, entende? Então Deus vai destruir a terra, tantas coisas que vai acontecer ali, as pragas, o apocalipse, tudo que vai acontecer muita coisa aqui, e isso tudo vai destruir muito a terra. Então, mas não perceber quer dizer, então, aqueles que creem, da mesma maneira que Noé acreditou com seus filhos, e eles foram livres do dilúvio, da mesma maneira, nós que cremos, né, nós vamos sair, a palavra de Deus diz que nós seremos arrebatados e as pessoas não vão perceber, só vai perceber aquele que está ligado em comunhão com Deus, que está com a sua vida nas mãos de Cristo, que fez isso aí que a gente falou, entregou a sua vida para Ele, e não perceberam.
E depois que aconteceu, as pessoas vão cair em si, vão dizer, mas olha só o que aconteceu. Vão lembrar do que a gente ensinou, eles não acreditaram. Vão lembrar da palavra de Deus e não vai mais adiantar. Para o arrebatamento não adianta mais. Então aqui diz, e não perceberam. E não perceberam quando veio o dilúvio, ele levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Serão dois, olha só, serão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, outra será deixada. Isso quer dizer o quê, irmãos? Porque isso que eu falei, tem pessoas que estão preparadas, estão com a sua vida nas mãos de Deus, estão procurando fazer isso tudo que vocês já aprenderam até agora, que a gente está ensinando, estão em comunhão com Deus, já tiveram essa comunhão restaurada com Deus através de Jesus Cristo, já estão na transformação da sua alma, Deus está purificando, essas pessoas estão ligadas com Deus. Então, isso é óbvio, você sabe, num lugar onde tem pessoas trabalhando, muitos creem e outros não creem. Uns estão firmes com Jesus, que creem nele, no seu Redentor, no seu Salvador, outros não creem. Então aqui diz, um será levado, aquele que crê, que está esperando, está preparado, vai subir e o outro vai ficar. Entende? Duas, que nem aqui, eles falaram aqui moer ali no campo, porque naquela época era tudo no campo, não tinha empresa, não tinha a fábrica, essas coisas que nem hoje tem, lojas que as pessoas trabalham, né? Mas não mudou, as pessoas vão estar trabalhando, vão estar cuidando da sua vida, e aquele que está fazendo tudo, cuidando da vida também, trabalhando, vivendo normal, mas ele está ligado com Deus, o seu espírito está em comunhão com Deus, ele foi restaurado, ele foi redimido já, o seu espírito, e a sua alma está sendo transformada por Jesus, está sendo preparada. Então essa pessoa vai ser levada e outra que não está vai ficar. Se tiver 10 ali preparado, 10 vão subir. Se tiver 2 vai subir. Se tiver um que não está, vai ficar. Infelizmente, mas é a palavra de Deus que diz. É por isso que Deus quer que a gente prega e que a gente ensina para as pessoas se preparar, tá? Porque isso é para todos. Então, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o seu Senhor. Vem o vosso Senhor, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a hora, viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, que é o Filho do Homem diz respeito a Jesus. Então é a mesma coisa o ladrão, e aí quando ele quer entrar para roubar, ele não avisa antes, né? Ele vem e bate na porta, posso roubar. Não, ele vem escondido e rouba. Então Jesus comparou como Jesus vai vir, ele não vai avisar, ele não vai dizer, você se prepara porque eu estou indo, não, ele quer que nós estejamos com a nossa vida, que nós estejamos vigiando, ele não vai avisar, irmãos. A advertência é os sinais, o que ele mandou nós cuidar os sinais. Então aqui nos dias de Noé, o que Jesus falou ali, né? Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento. O que o mundo faz hoje? As pessoas só pensam nas coisas materiais, só nas coisas físicas, materiais, de prosperidade. Não que seja errado, é bom, todo mundo gosta, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer prosperar, mas isso não pode estar, o nosso coração não pode estar preso a essas coisas. Nós podemos trabalhar, prosperar, conquistar coisas aqui, sabendo que hoje nós podemos estar aqui, amanhã nós podemos não estar mais. Tanto nós podemos morrer, como Jesus pode voltar, arrebatar a sua igreja, e depois disso, mas eu vou ficar aqui, vou continuar fazendo o meu trabalho, não vai ser igual, não vai ter esse sossego que tem hoje. A pessoa tem que entender isso, tudo vai mudar, o Espírito de Deus não vai mais estar atuando na terra do jeito que atua hoje, não vai mais ter salvação em Cristo, vai ter muito sofrimento que eu já falei, não detalhei o que vai acontecer, muitas coisas, mas não vai ser mais como é agora, vai ser um mundo muito terrível de se viver, e 7 anos de grande tribulação, a palavra de Deus fala. Se todo mundo acha que agora o mundo está, meu Deus, que mundo é esse, vocês não sabem o que vai acontecer na tribulação, vai ser muito pior. Então, isso aí que nós falamos, então, sobre Jesus falou, mas tem mais. Nós podemos ver também, naquele tempo de Noé, a corrupção do homem era semelhante ao que está acontecendo lá. Não sei se você sabia, mas ali quando fala casavam, davam-se em casamento, era tudo que é tipo de casamento, como hoje, homem com homem, mulher com mulher, era tudo. Tem exemplos ali, você vai ver
não é nada contra o homossexual, Deus ama eles e Deus quer salvar eles também, para eles tem salvação, para eles tem, o sangue de Jesus purifica também, é só pedir perdão, se arrepender de todo o seu coração, Jesus lava, Jesus purifica. Irmãos, esse sangue, essa vida que nós falamos, a nossa alma, que a vida da alma está no sangue, esse sangue que dá vida ao nosso corpo, por isso que Jesus morreu, esse sangue precioso de Jesus Cristo, inocente, que Ele verteu na cruz do Calvário, esse sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado, Ele purifica a nossa alma, a vida da nossa alma, Ele purifica, Ele perdoa, mas tem que ter um arrependimento sincero e profundo e dizer, Senhor, me perdoa, isso é pecado, eu não quero mais fazer. Daí a pessoa diz, mas eu não tenho força. Deus dá força, o Espírito Santo, que eu já falei, mas é Ele, você não vai vencer pela tua força, pela tua determinação apenas. Você tem que ter determinação, você tem que querer, mas é o Espírito Santo que vai te ajudar. Você tem que pedir a Deus, a presença de Deus, você tem que ter o Espírito Santo na tua vida. E para isso acontecer, você tem que querer sair do erro, do pecado. Porque se você não quiser sair do erro, do pecado, o Espírito Santo não vai compactuar com isso, com a tua vida errada. Ele te perdoa, Ele te redime, mas Ele quer que tu se arrependa e que você queira mudar. Aí Ele te pega pela mão e te conduz na presença de Deus. E o sangue de Jesus vai te purificar. Mas naquela época, mas era mais ou menos assim. Era a corrupção de toda aquela ordem. As pessoas não respeitavam ninguém. Você lê, não vou falar aqui, mas você lê lá no início da Bíblia, onde fala sobre o dilúvio, como que estava naquela época. O que aconteceu? Os anjos que foram lá, irmãos, para avisar Noé que Deus ia destruir, que era para ele construir na verdade foi no tempo de Sodoma e Gomorra, que também Deus destruiu por causa do pecado. Estava semelhante a Jesus fala aqui, assim, nos dias de Sodoma e Gomorra a gente vai ver ainda, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado também, lá também, e Noé era a mesma coisa, e Deus não suportava mais, até sexo com animais, todas essas coisas já existiam naquela época, por isso Deus destruiu. E no Sodoma e Gomorra a mesma coisa. Em Sodoma e Gomorra, os anjos foram lá avisar Ló que Deus ia destruir a cidade, né, com fogo e enxofre, e que era para ele sair. Ele era o único ali, ele via as coisas erradas, ele estava sofrendo com aquilo. Então o anjo foi lá e avisou. Houve intercessão de Abraão para Deus não destruir, mas Deus não deu ouvido, não tinha pessoas que se arrependeram lá, sobrou só Ló e a sua família. A mulher dele ainda olhou para trás. Você sabe a história, eu creio que eu não preciso falar isso, e se transformou numa estátua de sal. Então foi transformada, na verdade, e pelo fogo e enxofre que caía do céu. Mas naquele dia que aqueles anjos foram lá avisar Ló, sabe o que aconteceu? Você pode ler lá, procura na Bíblia, que os anjos que vieram ali, eles entraram na casa os homens daquela época viram esses dois anjos entrar na casa de Ló, e eles foram lá bater na porta, quase que arrombar a porta, porque eles queriam trazer, porque os anjos vieram em forma humana para falar. Eles podem em forma humana, podem vir em forma de luz, eles vêm com vestes espirituais, isso aí, né? Mas eles vieram em forma de homem. E quando eles entraram na casa de Ló, esses homens que eram homens corrompidos, eles eram, sabe, aquela coisa assim que não dá, que Deus abomina. E eles pediram para Ló tirar esses anjos dentro de casa e entregar para eles, que eles queriam possuir. Naquela época eles diziam ter relação sexual, eles diziam possuir, eles queriam, irmãos, ter relações sexuais com os anjos. E eles eram homens que falavam isso e que queriam que Ló entregasse aqueles homens para fora, que para eles viam homens, e que para eles possuir, para eles ter relação sexual com aqueles homens. Então o homossexualismo já existia naquela época. Então Deus sempre não suportou isso. Deus ama o pecador, Deus ama a criatura, mas Ele não ama o pecado, Ele não ama essas práticas, Ele não aceita essas práticas. E lá no céu não vai entrar quem faz isso, irmão. Nós já lemos lá, né? Aqueles que ficaram de fora. Então o que está acontecendo hoje no mundo? Mas é aí que eu quero chegar. O mundo está desse jeito. Então nós vamos ver aqui onde Jesus falou também. Eu já falei sobre Sodoma e Gomorra, então eu nem vou ler, tá? Pra gente ganhar tempo. Mas nós vamos ver ainda, irmãos, sobre isso em Romanos capítulo 1. No livro de Romanos, tem gente que diz, Deus não sabe essa Bíblia, e eu fico muito triste, mas muito triste mesmo.
Porque eu amo a palavra de Deus, eu creio nela e ela se cumpre. O nosso Deus se ofende. Jesus Cristo, a pessoa está pecando contra Deus quando ela diz isso, que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia tem que ser atualizada. Tem muitos por aí dizendo, né, líderes de grandes igrejas, de grandes religiões, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada porque ela é ultrapassada. A Bíblia é atualizada. Tudo que está é mais atualizado do que as notícias que nós escutamos, mas porque tudo que está acontecendo, que acontece no mundo, Jesus já falou antes. Já está tudo escrito aqui, foi profetizado. Então não tem que atualizar nada, irmãos. Nós temos que crer nessa palavra e procurar viver segundo ela, corrigir a nossa vida, colocar a nossa vida em ordem para que nós podemos ter direito a todas essas promessas. Ali no livro de Romanos, olha só se não é... Em Romanos, irmão, você pode ler aqui, procura na tua Bíblia. O apóstolo Paulo falou sobre isso, Romanos 1, quem não leu. A primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei assim, escandalizada, irmãos. Eu não pensei que isso aqui estava na Bíblia, sinceramente. Digo isso porque eu sei que vocês também podem ficar. Então eu já vou avisando. Aqui diz assim, Romanos capítulo 1, 18 a 32, mais ou menos. Vamos ver aqui. Preste bem atenção. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isso está querendo dizer o quê? Que todo ser humano, ninguém pode se achar, eu te desculpar com isso, porque todo ser humano, Deus colocou dentro de nós um espírito que Ele soprou, que você sabe, nós já falamos sobre isso. Todo ser humano tem esse espírito que veio de Deus e tem uma consciência, o ser humano, Deus colocou dentro de cada um de nós essa consciência da existência de Deus, a criação de Deus, tudo que Deus fez, tudo isso declara que Ele existe. Diz, mas eu não sei nem se Ele existe, eu não sei nem se tudo isso é verdade. Então, se nós duvidarmos da existência de Deus e de que nós existimos, então nós vamos olhar para nós aqui, será que eu existo? Será que eu sou real? Porque, irmãos, o ar, eu não enxergo o ar, mas eu preciso dele para respirar. Se eu parar de respirar, esse ar eu morro. Então tem muitas coisas que nós não enxergamos, mas que nós estamos no mundo e nós dependemos dessas coisas que nós não enxergamos também. Então nós dependemos de Deus. Então pela natureza, irmãos, tudo que Deus criou. Como é que você explica que as estrelas permanecem no céu? Elas são enormes. Como é que você explica que o sol está fixado, que ele fica no suspenso? Como que nós vamos explicar, irmãos? De onde vem a chuva? A chuva vem das nuvens, ela cai do céu, ela rola. Como? Tudo isso são coisas que Deus criou, irmãos. O próprio ser humano. Não tem computador, não tem cientista, não tem nada que possa fazer um ser igual ao ser humano que Deus criou. Então nós temos que crer. Então tudo, mesmo que Jesus não tivesse vindo, mesmo que nós não fosse falar, só o fato das coisas que existem, nós sabemos, irmãos, que Deus existe. Então tudo que tem no mundo declara a vida das pessoas, né, a decomposição do ser humano depois da morte, tudo que acontece, os milagres. Isso eu estou falando fora os milagres que Deus já fez, irmãos. Vai ler lá no Velho Testamento o que Deus fez quando o povo saiu do Egito. O que Deus fez no decorrer. Tem pessoas que não lêem a Bíblia, não têm interesse nenhum em conhecer Deus, conhecer sua palavra. E depois duvidam de tudo, mas você não pode duvidar daquilo que você não conhece. Você tem que aprender, você tem que ler. E depois você vai dizer se acredita ou não. Mas irmãos, eu posso adiantar para vocês, é impossível não crer. Tá? Porque Deus se manifesta de uma maneira muito forte nas nossas vidas, em toda a criação. Então aqui diz, tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Simplesmente tem pessoas que dizem, eu não creio,
eu não quero saber, eu não sou um pecador muito grande, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquele outro, eu não sou como os outros, eu não sou um corrupto, eu não vivo em imoralidade. A pessoa acha assim que ela sendo boa, ela é o suficiente, mas sem o sangue de Jesus, mas sem o perdão, a restauração do nosso espírito, da nossa alma, da comunhão com Deus, ninguém vai entrar no céu. Isso é real. Então tem pessoas que pode conhecer que Deus existe pela natureza, as pessoas ficam meio com dúvida, será que é verdade ou não, mas então até nós isso é mentira, mas até a nossa existência é mentira. Então, eu sou uma mentira? Você é uma mentira? Deus existe, mas a palavra de Deus é real. E aí tem muitos que sabem disso, que conhecem isso, que nem aqui, ó. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos. A pessoa nula, a pessoa assim que, tipo assim, ó, eu não faço grande coisa, eu fico na minha, mas eu não acredito nessas coisas. Assim tem pessoas que agem. Agora vamos continuar. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. As pessoas pensam, mas olha só, desculpa, eu tô sendo bem assim, taxativo. Tem pessoas que dizem, mas eu sou uma pessoa esclarecida, eu sou uma pessoa estudada, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou acreditar numa coisa que eu não vejo, eu vou acreditar numa Bíblia que eu não sei nem se é verdade, eu vou acreditar nesses crentes aí, esses cristãos que não sabem nem falar direito. Eu vou acreditar neles, no que eles dizem. Mas a pessoa não precisa acreditar no que nós estamos falando, acredita na palavra de Deus. Por isso, mas não tem argumento, não adianta a gente ficar falando, Deus existe, Deus é bom, Deus fez isso aqui na minha vida, Ele fez. Mas isso não vai fazer a pessoa ter fé. O que cria fé na pessoa, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É essa palavra. Eu posso dar meu testemunho de vida, mas é a palavra de Deus que vai fazer a pessoa crer. E ainda assim tem pessoas que duvidam. Então olha só daqui pra frente, mas nem vou mais parar, tá bom? E mudaram a glória, eles tornando-se sábio, tornaram-se louco. E mudando, eles querem ser tão sábios, tão sofisticados, tão importantes, que não querem saber de Deus, que não precisam de Deus. A Bíblia diz que se tornaram loucos. É louco quem faz isso, porque ele está assim na mão de Deus. Deus dá um sopro, a vida da pessoa se foi. Não tem quem segura uma pessoa viva quando Deus quer, quando é a hora dela morrer. Não tem cientista, não tem nada que possa mudar isso. E a pessoa não entende que ela está nas mãos de Deus. Então por isso que a Bíblia diz que tornou louco. E aí aqui continuando, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem e de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí fala de todo tipo que as pessoas levantam um ídolo aqui, um ídolo ali, adoram aquelas coisas que Deus criou, irmãos. Os animais que Deus criou, o ser humano que Deus criou. Tem pessoas que adoram mais o ser humano, se rende, se dobra ao ser humano, a criatura, mas não honra o Criador, não respeita o Senhor Jesus, não respeita a palavra de Deus, não se entrega, não acredita. Ele até acredita em Deus, acredita em Jesus, mas ele também acredita, ele se entrega, prefere acreditar no que as pessoas falam, no que o homem fala, na invenção dos que os homens inventaram, mas não acredita na palavra de Deus. Você pode acreditar numa invenção, numa tecnologia, você pode, e é bom, tem tecnologias que são muito boas para nós. E Deus mesmo falou que a ciência se multiplicaria. A ciência se multiplicar é um dos sinais do fim, irmãos. Tudo isso que está acontecendo, a ciência se multiplicando, é incrível o que está acontecendo, né? Em termos de tecnologia, de digital, e eu nem sei pronunciar os nomes tudo, né? Que as coisas que as pessoas estão fazendo, né? Indo para o espaço, tantas coisas, né? Com relação a... Eu não sei pronunciar os nomes, eu não lembro, eu tenho medo de confundir, mas vocês sabem. Então as pessoas acreditam nesse cientista, acreditam em tudo, mas Deus eles não acreditam, mas é Deus que criou tudo. E é Deus que vai dar a solução, é Deus que tem o controle da nossa vida, da nossa eternidade. Por isso, vamos continuar. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Olha só, Deus entregou, eles não querem saber de Deus, eles não acreditam em Deus, eles não querem saber de Deus, eles não têm paciência, eles duvidam de tudo. E muitas pessoas até acreditam, mas eles não querem se sujeitar a Deus porque eles não querem largar as imundícias. Eles não querem largar aquilo que eles sabem que ofende a Deus, que Deus não quer, porque eles gostam, eles amam isso. Infelizmente é verdade. Tem pessoas que não gostam, elas querem se livrar. Eu estou fazendo isso de errado, mas não gosto. Mas tem pessoas que amam as coisas erradas, eles amam a vida que eles levam, eles não querem mudar. Então assim, ó, vamos continuar aqui para encerrar essa parte. Pois eles mudaram
a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eterno, amém. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Você sabe o que está dizendo aqui, né? Então não preciso detalhar. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então assim, mais um versículo aqui. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas convenientes, cheios de toda imundícia, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade e mais uma lista grande que tem aqui, mas que eu não vou ler tudo. Você pode ler em casa todo o livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, você pode ler tudo ali. Então assim, a gente fala, né, sobre isso, eu falei com pressa, até porque a gente quer passar assim o principal, não quer cortar, mas você viu ali tudo que está escrito, né, no livro de Romanos, né, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, detalhando tudo isso. Jesus já falou lá também sobre os dias de Noé. Então isso é uma realidade. E aí os sinais? Onde a gente queria chegar agora nisso aí? Você está vendo que aquilo que está escrito aqui na Bíblia está acontecendo no mundo. Não é assim que o mundo está, gente. Não é assim. Então o jeito que o mundo está hoje, infelizmente nós não podemos mudar. Nós não podemos pegar uma pessoa à força e dizer, tu vai mudar, isso é pecado, isso é errado. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque as pessoas têm livre-arbítrio, as pessoas, elas escolheram essa vida, elas querem continuar no erro e elas não têm temor de Deus, e nós não podemos fazer nada para mudar isso. A única coisa que nós podemos fazer é falar a verdade. Aquele que se arrepender, pedir perdão dos seus pecados, Jesus vai dar oportunidade, Jesus vai limpar e purificar e vai ter solução, vai poder entrar no reino de Deus também. Mas se a pessoa se endurecer e não quiser, não vai entrar. E tem pessoas que nem querem, eles dizem, o que eu quero? Eu quero esse mundo aqui mesmo, eu quero viver assim. Só que esse mundo aqui não vai ficar assim para sempre. As pessoas vão ter uma grande surpresa. E no próximo vídeo, então, nós vamos estar falando sobre isso, irmãos. É necessário a gente falar, para que quando você for interceder, irmãos, nós vamos falar muitas coisinhas sobre isso. Você vai ver com quem você está falando, qual é o tipo de problema que a pessoa tem, qual é o conhecimento que ela tem da palavra de Deus, para você poder interagir com ela em oração, intercessão e ajudar essa pessoa a se achegar a Deus. Por isso que você está aprendendo isso aqui, tá? Quem não aprendeu ainda, e tem gente que aprendeu muito vagamente, nós estamos falando, porque você vai se deparar com todo tipo de pessoas, com todo tipo de casos, de problemas para você interceder, tanto particular em famílias como no país, na sociedade, tá bom? Por isso nós temos que aprender essas coisas. Então, na próxima aula nós vamos ver também alguma coisa ainda encerrando, né? Eu creio que vai dar mais um módulo, mais uma aula só. A gente falou sobre o céu, como é que vai ser o céu, a gente falou sobre tudo isso aqui, sobre os sinais. Então nós vamos estar falando, mas no próximo vídeo, sobre como vai ser o inferno. Mas tem gente que diz, eu não acredito que o inferno existe, né? Mas nós vamos falar, né, com todo amor e temor. Diante de Deus a gente vai trazer também essa parte para você ficar bem, né, avisado e se preparar, porque nós amamos você. Deus ama cada criatura que Ele criou. Ele não quer que alguém vá para lá. Ele não quer, tá bom? Mas esse lugar foi feito por seu arqui-inimigo, nós já estudamos sobre isso. Mas quem não quiser entrar no reino de Deus não vai ter que ir para lá. E nós vamos ver então como é que é esse lugar. Não vou falar muito não, tá? Vou falar bem assim, resumidamente mesmo, tá bom? Deus os abençoe, então, em nome de Jesus. Medita nessas palavras, escuta bem com atenção e medita nela durante a semana. Não descarta, não diz eu não quero, não gosto. Creia, pede para que, faz uma oração e pede para que o Espírito de Deus, para que Ele venha falar no teu coração, que você consiga compreender essas coisas, porque isso é uma realidade. E a Bíblia está aqui para provar, mas isso aqui já está escrito há muitos, milhares de anos.
não sei, milhares de anos, mas há muito, no tempo dos discípulos já. Jesus falou sobre isso. Sodoma e Gomorra tinha essas coisas. E está escrito aqui, está acontecendo hoje no nosso mundo, na Terra agora. Está acontecendo essas coisas aí, tá bom? Deus os abençoe, então, em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Próxima aula. Amém.